Olá, boa noite. Eu sou Gustavo Estevam e vou apresentar um seminário sobre metáforas de interface de sistemas operacionais. Então, a metáfora, é uma figura de linguagem aí que atribui significado a um signo e o aplica a um contexto específico, no nosso caso, sistemas operacionais, para que o leitor compreenda o conceito por meio de associação e semelhança. O filósofo Paul Ricoeur atribui a origem da metáfora a Aristóteles em seus estudos sobre retórica. É importante observar que, até o início da década de 70, praticamente não existia interface computacional para os usuários comuns do Brasil, apenas para programadores e mesmo assim muito limitada. O que havia eram máquinas com teclados semelhantes à de uma máquina de datilografia acrescida de algumas funções ou teclas especiais. As metáforas de interface que facilitam a usabilidade dos equipamentos a nível de usuário começaram a ser utilizadas apenas com a popularização do microcomputador na década de 80, principalmente com o lançamento do IBM PC. O IBM PC, como vocês podem ver aí, foi um dos primeiros computadores existentes e isso fez com que metáforas de interface aí fossem mais utilizadas e pensadas. As metáforas de interface, então, são como modelos que nos permitem usar conhecimentos e experiências anteriores relativos a objetos concretos do mundo real para dar estrutura a conceitos mais abstratos. Ela surge como uma forma de facilitar a interação e o entendimento do usuário sobre a operação dos computadores pessoais. Origem da interface gráfica em sistemas operacionais. Douglas Engelbart, um informático estadunidense, conhecido como inventor do mouse, e pioneiro da interação humano e computador, é, na conferência Computer Societies for Joint Computer, já imaginava um estado de individualização do computador, que só iria acontecer cerca de 15 anos depois. Então, ele trouxe ao público aí o projeto Online System em dezembro de 1968, abreviando LNS. Se tratava de um sistema de computação experimental desenvolvido para que fosse operado de forma individual, mas baseado em um sistema de rede. É a primeira vez que o mouse é usado para controlar um ponteiro, e com isso você tem aí a necessidade de interface gráfica, como você tem o mouse para controlar um ponteiro pela primeira vez, foi algo muito impactante aí na época. Então você tem o Online System, do Douglas Engelbart, mostrando um computador e o mouse. E uma tela com vários números, 3 anos depois da apresentação de Engelbart em 71, a Xerox começou a se preocupar com previsões do escritório do futuro, que ele imaginava que não teria mais espaço para papel. Então, em 1973, pesquisadores desenvolveram o primeiro protótipo desse conceito, o Xerox Alto. Ele era composto por um processador, teclado, mouse e monitor com proporções verticais, diferente do padrão horizontal que a gente tem hoje no mercado, Esse protótipo, então, ele não chegou a ser comercializado, mas ele foi usado para trocar feedback, para entender como os usuários interagiam com essa máquina aí, dentro dos escritórios da Xerox. A partir desse conceito surgiu também o Xerox Star, lançado oficialmente em 81, sendo um sistema de computadores em rede desenvolvido para que os escritórios pudessem agilizar operações e processos do dia a dia. Aí você consegue ver até alguns ícones aí, de escritório mesmo, como pessoas ali, a folhinha e algumas pastas também e arquivos. Solução: Apple Lisa e Macintosh. Em 78, a Apple Computer começa a trabalhar em um projeto de computador pessoal voltado para escritório, o Apple Lisa. Ele foi lançado em 83. O Lisa não foi um sucesso, entretanto, porém ele foi o primeiro computador pessoal comercialmente disponível para interface gráfica com interface gráfica e mouse para os usuários. Em 1980, Steve Jobs é transferido do projeto Lisa para o Macintosh, uma máquina menos poderosa, mas muito mais barata. A interface passou a ser focada em aplicativos no lugar de documentos. A tela de teclado passou a dividir espaço com cliques do mouse, e como apoio à interface, o computador conta com suporte de áudio para dar feedback e guiar os usuários. E era direcionado tanto para escritórios quanto para o uso doméstico. Aí você tem a interface do primeiro Mac, E você tem também um aprofundamento das metáforas de sistema operacional. Você pode ver que aí já tem um disquetezinho ali, tem as pastas,
como tinha lá no Xerox, mas não chegou a ser comercializado. E você tem aí a ideia de aplicativo mesmo, né? Até com o Hello ali aparecendo na tela. Então a evolução, Windows e macOS. Até o Windows 95, o sistema possui ícones de baixa fidelidade, sem nenhuma barra persistente no sistema. Dependendo do software usado ou ação realizada, a tela se modifica por inteiro. Abaixo a gente pode ver aí o Windows 2 de 1987. Você pode ver que ele não tem aquela barra embaixo, né? Os Windows atuais têm. E também ele tem umas cores meio fracas assim, meio desbotadas. E não tem muitos ícones na tela. Com o Windows 95 a interface ganha uma barra persistente, que é a barra lá embaixo, na área inferior da tela, né? Carregando o menu iniciar e entre outras coisas. Botão que agrupa um menu com a opção de ações e aplicativos do computador, assim como outros programas que estão rodando. Presença muito forte aí do cinza, né, no tema clássico. E você tem as pastas mais definidas, a lixeira, dá pra ver um ícone de navegador ali. E mais outros ícones que a gente começa a entender, né? Vamos pesquisar no documento também ali, que é um tipo de metáfora, a lupa. Então, desde 95, a qualidade gráfica do ponto de vista técnico na interface do Windows melhora, com ícones ganhando mais definição visual e também mais profundidade de cores. E a estrutura das janelas permaneceu como nos 95, né? Questão de fechar, minimizar, etc. Aí você tem agora que eles estão finalmente mudando os ícones, né? Mudando um pouco assim os ícones de pasta, de navegador, de monitor, essas coisas. Eles estão mudando os que eles usavam desde 95 para alguns recentes agora. Inclusive não tem mais os disquetes, essas coisas, né? Eles resolveram mudar agora. Essa informação é de 2021. No Macintosh, né? Até o System 7.5, a interface do Mac ainda carregava muitos elementos gráficos da sua primeira versão, o System 1.0, lançado em 85. É possível observar o uso fraco de cores e resoluções baixas. Aí você tem umas cores muito fracas até para a época e você tem assim um pouco os ícones também, né? Mas também já tem ali uma setinha que dá para perceber. É com o macOS X que a Apple mais se aproxima da metáfora dos objetos para a interface. Além de apresentação de objetos usando ícones, agora a réplica de um comportamento de luzes, sombras, reflexos, texturas e materiais do mundo real. Então, além de colocar os ícones, né, essa questão de imitar comportamento de luz, sombra e reflexo engrandece muito a experiência do usuário e torna essa questão de metáfora muito mais profunda, né? Essa metáfora ganha ainda mais força com o lançamento do iPhone em 2007. O smartphone era um aparelho que ainda não fazia parte do cotidiano de muitos usuários. Então vocês têm aí o Windows 10 e o macOS. Esse é o macOS, né? Mais uma vez mostrando, a imagem anterior ela mostrava os ícones de macOS e essa aqui já mostra uma visão mais completa, né? Com a tanta barra lá embaixo e duas janelas abertas com alguns ícones também. Aqui a gente tem os ícones do Windows 10 e eu vou falar do significado de alguns deles. É assim, por metáfora mesmo, eu não escrevi nada, porque é bem assim intuitivo, né? Os ícones dos sistemas operacionais atuais. Você tem o símbolo de navegação, o símbolo de monitor, o símbolo de fone de ouvido ou do relógio, o de mensagem, o de abas ou janelas, né, sobrepostas, que surgiu com o Windows 95, de mensagens, de download e upload, o de calendário, o das lupas, né, que é usado para pesquisar, o do zoom mais, o do zoom menos, um, o ícone de home, que é mais interessante em dispositivos móveis, seria o do Windows no computador, de localização, lixeira e de notificação. Esses ícones eles são muito claros, você tem uma sensação de perceber a associação deles com o mundo real. Isso é muito interessante aí no uso dos computadores porque ajuda a gente demais. Então, como conclusão, a gente tem que a história da metáfora dentro da interface de sistemas operacionais tem origem que vem desde 80, porém a necessidade desse tipo de abordagem surge ainda em 68, com a apresentação de Douglas Elgbert e as reflexões que sucedem a partir desse ponto aí. A importância é que ícones utilizados em sistemas operacionais possam ser associados, sem muito esforço, a conhecimentos e experiências do mundo real.
sendo que essa é uma forma de melhoria, né, da experiência do usuário, tornando ela mais prazerosa e ágil com certeza. Eh, Ainda há como evoluir nesse sentido, né, especialmente se a gente considerar alguns grupos específicos de usuários, como pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência de visão e por aí vai. E pode ser que a gente enxergue coisas novas aí no Windows 11 que está por vir, né, vamos descobrir?